Olá, vamos ao primeiro exemplo. Retomando, então, o último conteúdo do vídeo anterior, em que nós conseguimos aqui entender como é que eu calcularia, então, uma derivada hipotética, aqui num caso hipotético, tá? Para um f de x, tá? Eu tenho aqui, nesse caso, a minha função, né, é x quadrado, e aí eu quero fazer a primeira derivada para qualquer valor dessa função, tá? Para qualquer valor dessa função. E aí eu consigo fazer a partir, né, desse equacionamento aqui que a gente fez a explicação no vídeo anterior. Bom, os matemáticos, né, já prepararam tabelas prontas aqui, né, com todas as derivadas. Nesse caso, essa tabela aqui traz derivadas em integrais, tá? Mas eu tenho aqui, mais especificamente, as derivadas aqui nesse lado esquerdo, que eu acho que é interessante a gente olhar aqui, né, essa tabela, né? Geralmente a tabela vai trazer aqui, seja u e v funções deriváveis de x, tá? E n uma constante, então eu consigo enxergar aqui aquela função anterior. Se eu substituir aqui, ó, y é igual a x ao quadrado, né? Se eu enxergar essa nova função aqui a partir desse equacionamento 1, né? Eu vou então enxergar y vai ser igual a y mesmo, u vai ser igual a x e n vai ser igual a 2. Substituindo, então, os valores que eu tenho, então, n é 2, né? Então, substituir aqui por 2. U vai ser o próprio x, né? E aqui também x, da derivada primeira, né, desse x. Você vai perceber que tudo isso aqui vai dar os mesmos x, 2x, que deram na seção ali anterior, fazendo por limites, tá? Entendendo isso por limite. Cadê? Aqui. Entendendo isso por limite, tá? Vai dar o mesmo valor, tá? Então, observa a tabela aqui. Observa a tabela e ali observa o que a gente obteve por limite. Ok? Vamos fazer o exemplo 3 aqui. Não vou fazer todos os itens daqui, mas vou explicar aqui o exemplo 3 nesse vídeo, tá? Utilizando aqui essa tabela em paralelo. Essa tabela pode ser obtida aí, coloca aí no Google, né? Tabela de derivadas e integrais. Você vai ter aí várias tabelas legais. A gente vai tentar também deixar uma anexada aí para vocês. Bom, como é que eu acharia, então, para esse x elevado à terceira, né? O que eu utilizaria nesse caso? Nesse caso, eu faria, então, da mesma forma, utilizaria essa primeira equação aqui do formulário, né? Aqui, ó. Primeira equação do formulário, ok? Que vai me dar o seguinte. Eu vou só escrever aqui em cima. Tá? Então, se eu reescrever tudo isso aqui, eu vou ter que u vai ser o próprio x, como eu já tinha falado, né? Então, aqui utilizando nessa para o item 1. N é igual a 3, que é essa primeira equação aqui, tá? X vai ser igual a u. E é isso. Vou substituir aqui, então vai ficar. Só dividindo aqui as igualdades, tá? Ó, aqui tem um ponto e vírgula bem aqui. Porque ele faz primeiro
Aqui. E depois aqui. Tá? Então, ele faz 2 trechinhos aqui, a explicação dele. Duplicou, na verdade, aqui o texto. Tá? Aqui, esse trecho aqui é 1, tá? Aqui eu vou ter ao quadrado vezes 3. Deixa eu botar esse 1 aqui pra baixo. Esse aqui é 1. Toda vez que a gente tem, né, toda vez que a gente vai ter aqui uma derivação, né, de um valor aqui, de um x, por exemplo, eu tenho que reduzir a potência dele, né? Então, toda vez que eu vou reduzir essa potência, né? Então, como eu tenho sempre essa proposta aqui de fazer a potência menos 1, né? Isso aqui vai ficar o quê? Elevado a 0, que é o valor 1, tá? Então, por isso que eu já vou e escrevo 1 aqui. Vai ser em todos os casos que a gente vai conseguir enxergar assim, desse jeito? Isso aqui vai virar 1? Não, não vai ser em todos os casos, não, tá? Então, mas se você reparar e fizer, né, esse n valendo 1 aqui, eu tenho 1 menos 1, isso aqui vai dar 0, né? Vai ser u elevado a 0. E aí eu vou ter aqui essa ideia de um unitário, tá? Não de um unitário, né? Do valor 1. Isso que eu quis dizer. Então, 3x ao quadrado, ok? 3x ao quadrado, mesma coisa que ele obteve aqui. A regra é muito simples, né? Então, é 3 menos 1 aqui, quando a gente tem aqui essas potências mais simples, né? Então, eu tenho 3 menos 1, desce o 3 para cá, eu fico com o 2 e o 3, né? Toda vez que eu tenho aqui, ó, 3 x elevado à terceira, eu vou ficar com 3x ao quadrado, como derivada, tá? Então, basicamente isso. Peço que vocês, então, olhem aqui esses outros exemplos, o exemplo 2, o 3 e o 4, tá? Com a tabela anexada aqui, para que vocês, então, reforcem aqui esse entendimento, ok? Vamos, então, no próximo vídeo, a gente vai observar aqui um pouquinho mais das aplicações, né? Mas é importante eu dar fazer um último fechamento aqui com vocês, né? Falando, né, o que é essa função derivada. Então, ela é a regra que associa cada ponto no domínio da função f a sua derivada. Então, f' de p, né, caso ela exista. A função derivada é utilizada, então, para se estudar o comportamento local de uma função e para determinar se os extremantes e concavidades. Então, para determinar se existem, né, isso. A derivada de uma função é chamada de derivada segunda, e as derivadas de ordem superior são obtidas derivando-se sucessivamente a função de grau anterior. Então, é legal a gente observar isso, né, agora, que eu tenho como derivar novamente, tá? Então, eu posso fazer a primeira derivada, derivei a primeira vez, encontro a função. Posso fazer o quê? A segunda derivada dessa mesma, da função aqui que foi derivada anteriormente, tá? É um item que a gente tem que observar, tá? Que é possível fazer, então, essa segunda derivada. A derivada de um ponto, então, para um ponto P, um domínio de função f, consiste, então, no limite, né? Então, como a gente falou lá no início, né? Esse limite f de x menos p, x dividido por x menos p. Então, ou se eu for traduzir isso aqui em função de incremento, né? Se eu falar que esse incremento é h, eu consigo falar, então, que esse h sendo igual a p, aliás, é x menos p. X menos p
tá? Eu consigo reorganizar, né? Reorganizar aqui, né? Então, eu falo, então, que esse x vai ser h mais p. Por isso que eu tô falando que ele é um incremento, né? Ele é incremento, quando antes a gente chamava que x era igual a p, eu tô falando agora que eu tenho um incremento h, ok? Então, quando esse incremento h tende a zero, tá? Quando ele tende a valor nulo, o x é igual a p, beleza? Então, x vai tender a p, ok? Então, é a mesma coisa aqui, quando h tende a zero ou quando x tende a p, como foi no caso anterior. Então, eu consigo escrever a fórmula desse jeito. E aí, eu posso fazer, então, aquele pensamento, né? Que geometricamente nos fornece, então, esse valor da reta tangente ao gráfico f no ponto P. Então, essa derivada possui várias aplicações, dentre as quais estão a aproximação de função junto do estudo de máximos e mínimos, tá? Então, esse aqui é um pensamento bastante associado, então, a Leibniz, né? Como a gente falou lá no comecinho, ok? Então, foi isso dessa sessão. Existem várias fórmulas específicas, né, para cada um dos casos, quando eu tenho aqui caso exponencial, casos de seno e cosseno, né, e assim sucessivamente. Eu vou pedir que vocês façam a leitura e a gente vai lá para exemplos de aplicação mais precisamente aí no próximo vídeo, viu? Obrigada e até mais.